Meus irmãos, como o pastor falou, a gente vamos continuar o nosso estudo sobre o Espírito na igreja. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo de número 9, que é o Espírito e o dom de línguas. O dom de línguas e o Espírito Santo. Irmãos, antes de entrarmos no assunto, eu estava meditando esses dias nesse tema tão maravilhoso que é a operação do Espírito Santo na igreja, o poder do Espírito Santo na igreja, de reacender no meu coração a chama, do Espírito Santo, esse pulsar, esse crer, essa fé no milagre, no sobrenatural. Eu meditando em casa, estudando, Deus me fez lembrar algumas experiências que eu e a irmã Sandra vivemos no decorrer aí das nossas vidas. A gente está 30 anos já, ela me aturando, e a gente tem vivido algumas experiências do Senhor nas nossas vidas. Eu quero contar rapidamente aqui um testemunho que o Senhor fez nas nossas vidas. O Ricardo está aqui, ele conhece o nosso filho Kaique. O pastor André também ele já conheceu, ele veio aqui um domingo pela manhã. Irmãos, resumidamente, eu quero contar para vocês que em 1998, a irmã Sandra, grávida do nosso segundo filho, Kaique, era fazendo pré-natal e com pressão alta, sempre. Todo mês ela ia fazer o pré-natal e a pressão alta. A enfermeira conversava com ela, falava, mas o doutor não está cuidando, não está vendo isso? Ela falava, não, o doutor disse que está tudo bem, que existe pressão alta na gravidez e tal. Meus irmãos, chegando no 8º mês, a Sandra começou a passar mal, começou a passar muito mal. Nós socorremos ela no Hospital das Damas, onde é agora o Hospital Nossa Senhora de Fátimas, aqui, na Autonomista. Quando chegou lá, o médico examinou ela, a pressão altíssima. Ele tirou, puxou o líquido, que eles fazem, puxou o líquido amniótico, já não tinha líquido nenhum. O médico falou, olha, vamos ter que fazer uma cesariana de urgência, porque precisa tirar o teu filho. E dificilmente os irmãos sabem que as irmãs, as mulheres, que com 8 meses é uma dificuldade maior ainda para a criança sobreviver. Então, a Sandra foi imediatamente para a mesa de cirurgia, cesariana. O Kaique nasceu. Nasceu sem batimentos cardíacos e sem respiração. Os médicos animaram ele, ficaram alguns minutos animando o Kaique. E aí o Kaique começou a respirar. Depois de aproximadamente 15 minutos, ele teve outra parada cardiorrespiratória. Ele engoliu líquido, engoliu sujeira. Teve outra parada cardiorrespiratória, e aí, durante a noite, os médicos ligaram na minha casa, a Sandra lá, o Kaique na UTI, precisava ser transferido para a UTI, porque naquela época o hospital não tinha UTI aqui, e aí fui com ele na ambulância, mandaram a gente lá para o Hospital Infantil do Ipiranga, na Avenida Nazaré. E aí, o Kaique ficou internado 27 dias. Na UTI, a maioria desses 27 dias na UTI. Depois, quando ele saiu, recebeu alta, ele saiu com a prescrição, com todas as indicações de passar no cirurgião infantil, no cardiologista. Os médicos do hospital disseram que ele tinha que fazer uma cirurgia e precisava ser rápido. Saiu com os remédios que era para tomar, e aí começou o desespero, irmãos. Eu vou antecipar aqui, porque senão vou tomar bastante tempo. O Kaique veio para casa, e aí a gente correndo atrás de médico para marcar médico, o convênio naquela época precário, um convênio pequeno, uma rede pequena, umas dificuldades terríveis. E aí eu vou chegar no dia que aconteceu, que o Senhor fez nas nossas vidas. Teve um dia que os irmãos terem uma ideia, bebê recém-nascido, ele só mama, acorda, mama, dorme, enche a fralda, dorme, mama, e é só isso. O Kaique, ele não conseguia dormir. Ele era agoniado, ele chorava, ele esperneava. Às vezes a gente colocava ele em cima da cama, eu ficava com o ouvido, com a boca perto dele, que parecia que ele não estava respirando.
Teve uma vez, esse último dia aí, nós levamos o Kaique 3 vezes no mesmo dia. Levamos ele à noite. Os médicos examinavam e falavam: olha, sem os exames não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente não sabe o que esse menino tem realmente para tratar. Voltamos para casa de madrugada, passando mal, a gente desesperado. Voltamos para o médico. E aí, irmãos, fui trabalhar no outro dia, 3 horas da tarde, liguei para a Sandra, falei: como é que tá? Ela falou: vem para casa porque o menino está piorando. Eu cheguei em casa, ele estava com os dedos todos roxos, as unhas roxas, os lábios roxos. Eu falei: vamos correr para o hospital, porque esse menino vai parar em casa, ele vai morrer. E aí, a gente estava afastado do caminho do Senhor, tinha retornado, fazia um ano e pouco que a gente tinha retornado para a presença do Senhor. A Sandra também, nós dois caminhando na fé. E aí, enquanto eu me arrumava naquela pressa, me bateu um sentimento no coração, uma angústia, um medo e ao mesmo tempo um sentimento, uma espécie de revolta. E aí eu pensei dentro de mim: eu voltei para a igreja, eu vou para a igreja todos os dias, eu escuto pregação, escuto dizer que o Deus que a gente serve é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que cura, que muda a situação. E naquela angústia, irmão, eu falei para a Sandra: antes de sair, vamos orar. E aí eu peguei o Kaique, a gente tinha mudado há pouco tempo o chão rústico no contrapiso, ajoelhei na cama de um lado, a Sandra do meu lado, eu peguei o bebê aqui na palma das 2 mãos e levantei ele. E comecei a orar. E as lágrimas eram a minha oração. O choro, o gemido, não tinha nem palavras, e começamos a chorar ali. E ele agoniado, esperneando, e eu comecei a chorar, pedir misericórdia ao Senhor que socorresse o nosso filho. E fomos orando, e durante aquela oração, irmãos, o Kaique nas palmas da minha mão, chorando, esperneando, eu percebi que o menino tinha parado de espernear. E aí lembra quando eu falei: se a gente orar e o morto ressuscitar, eu corro, eu sou o primeiro a correr, porque a gente não está acostumado com isso. Quando ele parou, eu pensei: eu acho que ele teve outra parada, morreu. Eu abri os olhos e o menino tinha um semblante de alívio. Mudou instantaneamente a feição do Kaique. De roxo, começou a vir a cor natural da pele, ficar vermelhinho. E ali eu não sabia o que dizer, comecei a chorar, agradecer a Deus. E ele mudou a expressão, parou de chorar, parou de se debater. E eu falei para a Sandra, mas ainda com medo no coração, com dúvida, eu falei para a Sandra: Jesus curou o Kaique. E eu lembro como se fosse hoje. Isso era por volta de à tarde já, depois do almoço, eu não lembro, não sei precisar a hora, mas eu lembro muito bem que às 3 horas da tarde ele tinha um remédio que não podia passar do horário e não podia mudar a quantidade que o médico prescreveu. E aí vem a prova da nossa fé. Foi chegando 2h30, quando chegou 3 horas, eu falei para a Sandra: vamos crer que Deus curou, e se Deus curou, a gente não vamos dar remédio para ele. Vamos crer. Eu não estou falando, irmãos, para você abandonar a medicina e nem abandonar o médico e os seus remédios que você toma. A partir daquele momento, eu aprendi que quando Deus quer fazer o milagre, Ele nos leva até o ponto do milagre. E naquela tarde, 3 horas da tarde, deu o horário, o coração disparado, ao mesmo tempo o temor, o medo. E aí deu 3 horas, Sandra, e aí eu falei: não vamos dar. E aí ficamos olhando no relógio, 3h05, 3h10, 3h15, o Kaique começou a mamar, começou a dormir tranquilo, e passou, depois o outro horário era 9 horas da noite, e aí vamos dar. Eu falei: não vamos dar. E passou o dia, passou a noite, o Kaique mamando, dormindo, a gente agradecendo já o milagre. E aí chegou o dia de fazer o exame. Na Vila Mariana,
Fomos no médico, o médico pediu as indicações, as prescrições, perguntou por quê, nós explicamos por quê. Final de ano já o médico ligou os aparelhos, mandou a Sandra tirar toda a roupinha dele, escaneou o Kaique de ponta a ponta, desligou os aparelhos, computador, aí mandou a Sandra vestir ele. Quando ela vestiu ele, ele olhou para nós e disse assim: vocês vão viajar no final do ano? Não entendi nada. Aí ele falou: se vocês vão viajar, pode ir em paz, porque eu não achei nada no filho de vocês. Irmãos, Deus seja louvado. Irmãos, faz 22 anos que nós vivemos isso. E eu contei essa noite aqui. Talvez você está passando por situação difícil, a gente está passando por esses momentos de dificuldades, de enfermidades terríveis, de perdas. Mas creia que Deus continua fazendo milagre. Não somos nós que usamos Deus, não, é Deus que nos usa. Quando Ele quer, na hora que Ele quer e com o propósito que Ele quer. Para a glória e louvor do santo nome dEle. Irmãos, a gente vai falar sobre o dom de línguas e o Espírito. Antes da gente entrar lá em Atos, eu quero fazer um link com a igreja, vamos ver se dá tempo. Vamos lá para Gênesis capítulo 11, vou ler rapidinho. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Todo mundo conhece essa história, né? Inclusive está passando aí na novela, na televisão, muito crente assistindo. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a planície dela. Vejam que coisa interessante. Na Torre de Babel, nesse evento aqui, em Gênesis, os descendentes de Noé, a gente vê, não vamos gastar muito tempo aqui, mas a gente vê Deus dispersando aquele povo. Eles falavam uma língua só e Deus dividiu a língua daquele povo. E ali ninguém se entendia mais. Lógico, por que Deus fez isso? Porque os homens queriam se colocar no lugar de Deus, fazer uma torre para chegar ao céu, alcançar os céus e serem os maiores, não serem abatidos por nenhuma outra nação que viesse guerrear contra eles, devido à altitude também, né? Eles iriam ver quando os exércitos viriam e por aí vai. Então Deus viu que eles assentaram isso no seu coração, de serem invencíveis, e estou querendo tomar o lugar de Deus. Deus faz o quê? Divide a língua dos homens na terra. Deus separa. E ali, a partir dali, eles são espalhados. Justamente é o que eles não queriam, né? Ser espalhados, e Deus espalha eles. Aqueles que falavam a mesma língua, os grupos se juntaram. Eu entendo a sua língua, você entende a minha. E aí tornaram-se tribos e foram dispersos pela face da terra, como nós lemos. E aí nós vamos para Atos capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 ao 12.
Ora, estavam habitando em Jerusalém, Atos 2, 5, vou esperar alguns irmãos encontrarem para acompanhar. Atos capítulo 2, versículo 5 em diante. Na minha Bíblia aqui tem o subtítulo, o dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluir multidão, que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? E a gente vê lá no Gênesis Deus espalhando e de uma língua fazendo várias línguas. E aqui no livro de Atos, capítulo 12, 2, a gente vê que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, envia seu Filho para juntar novamente as nações na sua pessoa. Então eu achei isso interessantíssimo, porque Deus espalha lá no Gênesis, através da língua, e aqui em Atos capítulo 2, a promessa de Joel é cumprida, e a partir daquele dia, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele derruba as barreiras da separação, da divisão, das nacionalidades, das línguas estrangeiras, das culturas, dos costumes, e Deus em Cristo passa a unir o povo, o mundo, em uma só nacionalidade, que é o reino dos céus aqui na terra. Craig Keener, irmãos, descreve na sua experiência na pós-graduação, ele conta que ao conversar com alguns colegas desse curso, ele descobriu que vários deles oravam em línguas. Uma jovem que era católica chamada Julie, uma outra jovem da igreja episcopal, e ela também relatava que várias pessoas da sua igreja, da igreja dela, oravam em línguas, mas não se revelavam a ninguém por medo. Outro também, que ele chama, um amigo dele de curso, Derek, da Convenção Batista do Sul, Alisson também, uma jovem da presbiteriana. E ele conta que ele conversando com esses amigos de curso na faculdade, e ali eles oravam juntos e eles estudavam juntos, e ele um dia conversando com essa jovem católica, falando sobre dom de língua, ela perguntando para ele, ele explicou algumas coisas a ela. Passado algum tempo, ela procurou ele e relatou para ele que ela, orando na igreja dela baixinho, e ela começou a perceber que ela estava orando em uma outra língua. E aí, conversando com outro também, de outra denominação, da mesma forma, igrejas tradicionais que não têm a cultura, e eles falaram para Craig que a experiência pessoal deles com Deus, na intimidade com Deus, eles também oravam em línguas estranhas. Então a gente começa a entender que não tem divisão para Deus, que não tem ministério, que não tem placa de igreja. Quando Deus quer operar nas nossas vidas e dar os dons, aqueles que buscam, aqueles que humildemente o pede, recebe. E afinal ele deixa uma pergunta: o dom de línguas é para alguns ou é para qualquer um? Para todos ou para ninguém? Quem é que está certo? Ele explica, ele nos fala, como os irmãos sabem, que tem alguns grupos cristãos,
que creem na manifestação dos dons, outros não creem. E aí, afinal, para quem é? É limitado ou não é limitado? É para todos, para ninguém? Tudo que se vê hoje em dia não é de Deus, então não é para ninguém, ou é para alguns? Então vamos ver aqui rapidamente o que ele nos traz aqui à luz da Bíblia. As igrejas que têm diferentes dons, nesse emaranhado aí de que pode, de que é para mim, de que não é para minha igreja, eu creio, não creio. Então eu resumi aqui, ele dizendo que as igrejas que têm diferentes dons podem se ajudar como o corpo de Cristo. No corpo de Cristo não tem divisão. Somos uma igreja só. E aí, o corpo de Cristo pode ajudar umas às outras, compartilhando suas experiências através de seus dons, ao invés de desconsiderar os dons dos outros. Craig Keegan, ele fala que o que mais importa não é a gente ficar discutindo, eu creio, você não crê, eu sou mais crente que você porque eu falo em línguas e você não fala, eu sou melhor porque eu tenho dom de visões e você não tem, eu sou mais espiritual e você não busca porque você não acredita. Mas ele fala que como o corpo é um só, nós fazemos parte desse mesmo corpo. Então, ao invés de ficarmos perdendo tempo e discutindo de quem está certo, quem está errado, não, ele fala que a melhor coisa é nós compartilharmos, nós dividirmos. O meu irmão, ele tem o dom de línguas estranhas, de profecia, eu vou me utilizar do dom dele, vou aprender com ele, vou compartilhar com ele, vou caminhar com ele e ele comigo. Mas a minha igreja a gente desenvolve mais o estudo da palavra, somos doutores, somos mestres, então vamos compartilhar o nosso conhecimento com aquela igreja que não tem conhecimento, a igreja que é muito espiritual. Então vamos dividir, vamos equalizar, vamos equilibrar. Eu te passo conhecimento, você me passa as suas experiências espirituais, e assim a igreja cresce, o reino de Deus cresce, o reino de Deus se expande, se multiplica na terra, e nós vamos ganhando almas juntos, deixando as diferenças de lado. Isso é o mais importante, isso é o que agrada a Deus. Não é queremos ser melhor que ninguém, é caminharmos em forma de uniformidade na terra em prol do reino dos céus. Uma controvérsia atual, que aí a gente vê bastante discussão, e algumas igrejas que adotam algumas doutrinas, alguns crivos, alguns grupos, eu resumi bastante, irmão, para não passar do tempo, tá, pastor? Alguns grupos consideram dom de línguas obrigatórios para a salvação. Lembra que a gente falamos aqui na questão do equilíbrio, no extremismo? Tem igrejas que chegam a dizer que para você ser salvo, você tem que falar em línguas estranhas. Mas isso tem caído, tem entrado em declínio, o conhecimento vai chegando, as pessoas vão compartilhando justamente isso que a gente comentou agora, as pessoas estão buscando mais conhecimento, isso está caindo em desuso. Outros creem que o dom de língua é válido para o presente, sim, é útil para quem exercita, porém não é necessário a todos. Então tem grupos de cristãos que eles acreditam sim, que tem os dons, mas eles preferem não mexer com isso. Deixa quem quer, que vá, que busque, que desenvolva, mas a gente não precisa disso. Outros grupos, eles afirmam que o sinal físico inicial do batismo no Espírito Santo, a evidência física é o falar em línguas. Então, alguns creem que quando você recebe o batismo no Espírito Santo, automaticamente você recebe o dom de línguas estranhas, que é uma coisa só, que não tem como você dizer que a pessoa é batizada no Espírito Santo se ela não fala em línguas estranhas. Então, eles acreditam que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E alguns que não acreditam na contemporaneidade do dons de línguas, o dom de línguas nos dias de hoje, creem sim que é possível que indivíduos orem em língua estranha, e essas pessoas são cristãos sinceros.
Para eles, não. Mas eles creem que essas pessoas, assim como nós, que temos o dom de línguas, que falamos em mistérios com o Senhor, eles creem que isso é verdadeiro. Mas o mais importante de tudo isso, dessas controvérsias, é o respeito mútuo. Craig Kinney, ele nos diz que o melhor disso tudo é a tolerância e trabalharmos juntos. Entender o ponto de vista do outro, ponto de vista diferente do seu, sem desrespeitar ninguém e sem desconfiança uns dos outros. Se o meu irmão tem, amém, eu creio que Deus continue usando o meu irmão naquele dom que Deus o concedeu para a glória do nome do Senhor. Ele fala de respeito, ele fala de entender, né, a forma do seu irmão compreender as Escrituras. O dom de língua e o batismo no Espírito Santo. A afirmação de que o dom de línguas acompanha o batismo no Espírito Santo é a principal diferença e irreconciliável entre os pentecostais tradicionais e aqueles que discordam. Então ele diz que hoje, mesmo hoje em dia, é um ponto difícil de chegar num acordo comum. Todo mundo crê que sim ou todo mundo crê que não. Ele fala que é o ponto que mais diverge, né? O ponto que mais sai faísca nessas discussões é o dom de língua acompanhar o batismo no Espírito Santo. Os carismáticos e pentecostais tradicionais associam o dom de línguas ao batismo no Espírito Santo. Os não carismáticos consideram o dom de línguas simplesmente mais um dom entre muitos outros dons, e é um recurso útil para oração. O dom de línguas como sinal do Espírito Santo em Atos 2, já está aqui em Atos 2, capítulo 16 ao 18, eu vou ler. Atos 2, 16 e o 18, versículos que nos diz assim, ó. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão nossos velhos. Então aqui a gente já entende que o derramamento do Espírito Santo não foi só para aquele povo que estava ali presente. Porque ele fala que é para os filhos, para gerações futuras. Então a gente entende que não foi limitado só aquele tempo, né? Isso foi o que Joel quis dizer, o Espírito Santo derramado e o povo de Deus profetizaria. Pedro considera o dom de línguas uma evidência da vinda do Espírito, a comprovação da capacitação profética que Joel prometeu em Atos 2, passa a ser um motivo para a capacitação do Espírito Santo da igreja em Atos. Alguns estudiosos pentecostais argumentam que o dom de línguas acompanha o batismo no Espírito Santo da mesma forma que o batismo nas águas acompanha a conversão. Então aqui ele faz uma comparação, que da mesma forma que o batismo nas águas é uma declaração de fé e junto acompanha a minha transformação, a minha conversão, ele fala que o batismo no Espírito Santo também é acompanhado do dom de língua, da evidência, né, do falar em línguas estranhas. Mas a parte mais importante que Lucas ensina é a propagação transcultural da obra do Espírito Santo por meio da evidência do dom de língua, e não acerca do dom de língua por meio de pessoas que receberam o Espírito Santo. Seu tema central e crucial é o Espírito capacitando para transpor barreiras. Ele está dizendo aqui que o mais importante não é o falar em línguas, não é
essa língua estranha, esse falar em línguas. Mas ele quer dizer o quê? Que isso é a evidência da capacitação. O resultado disso tudo é a capacitação, é o poder que você, que a igreja, que eu recebemos para pregar o evangelho, para testemunhar, para ganhar almas. A gente vê que Pedro, no capítulo 2, aqui, conseguintemente, ele se levanta e ele defende, ele fala, olha, essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e Pedro é o maior exemplo. Ele recebeu o batismo no Espírito Santo e na sua primeira pregação, com ousadia e poder, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor após essa capacitação, esse recebimento, esse enchimento do poder do Espírito na vida de Pedro. Então o autor ele nos diz aqui que Deus nos capacita, não é para eu ficar, me desculpe aqui a expressão, mas não é para o irmão Paulo ficar rodopiando dentro da igreja, batendo a cabeça nas paredes, gritando, me exibindo, porque eu falo em línguas estranhas. Não é para isso. Eu recebi o poder do Espírito Santo para ir, para ser testemunhas às nações, até os confins da terra. Esse é o resultado de eu buscar o Espírito Santo, da igreja buscar os dons do Espírito Santo. A capacitação é para ir para o mundo, é para ir para a Cracolândia, é para ir para debaixo do viaduto, onde as pessoas estão necessitadas, é ir lá para outros países, onde existe a escassez da evangelização. O autor ele nos ensina que o meu objetivo maior, ou o objetivo maior de Jesus Cristo, nos capacitar com esses dons, é nos munir, é de nos encher de poder para fazer a sua obra. A principal função do dom de línguas em público e em particular é a oração e o louvor. Atos capítulo 2 e versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, essa função em particular ou em público, essa capacitação é para oração e para que o nome de Deus seja glorificado através do sobrenatural. Como nós já dizemos aqui, a ênfase bíblica do dom de línguas, porém, é claramente sobre a oração dirigida pelo Espírito. Aí ele vai entrar na questão de Paulo. Ele fala que Paulo considera que todos falassem em línguas estranhas. Paulo diz à igreja que seria bom que todos falassem em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas só tem valor para a pessoa cujo espírito está orando, a menos que ela ou outra pessoa interprete para os demais que ali estão presentes. Seja qualquer que for a contribuição, que seja inteligível, ao contrário, que seja dirigido somente a nós, que fique no particular. Paulo está orientando a igreja, como ele fala, se eu falasse aqui 5.000 palavras em línguas estranhas, não sei quantas mil palavras em línguas estranhas, de que aproveitaria a igreja? De que aproveitaria um visitante que entra aqui e não entende nada do que eu estou falando, Então Paulo aqui ele está instruindo a igreja sobre o falar, que se não tiver intérprete, que eu ore no meu espírito para mim mesmo, que quem ora em línguas, em espírito, ele edifica a si próprio. Mas se caso tenha um intérprete, que ele ore, que ele fale em línguas e o intérprete interprete para que as pessoas entendam. Irmãos, eu já presenciei isso várias vezes e é coisa incrível. Eu creio que os irmãos também já viram esse fenômeno. Eu ainda criança, pequeno, e eu ficava assim olhando, e depois, agora até poucos dias atrás, eu via, como nós dizemos aqui, tem pessoas sinceras assim, nas igrejas, por onde a gente passa, a gente conhece. Irmãos, eu já vi
pessoas se levantarem, o pastor se levantar em línguas estranhas, em profecias, é coisa incrível. Ao mesmo tempo que ele abriu a boca para falar, Deus levanta uma senhorinha lá no fundo da igreja, ela se coloca de pé e simultaneamente, ele falando aqui, ela falando em português lá. Irmãos, coisa tremenda. Até as crianças de colo, bebê, eu vi parar de chorar. A igreja inteira para ouvir quando é Deus verdadeiramente. Então é algo incrível, irmãos, e nós devemos buscar e pedir e desenvolver, porque a igreja precisa, nós precisamos dessas ferramentas para a edificação da igreja, das nossas vidas. Paulo não proíbe línguas interpretadas, mas restringe línguas não interpretadas. Paulo fala sobre a falta, meu tempo já foi, pastor. Paulo fala sobre a falta de ordem, não o falar em línguas, mas sim o atrapalhar a causa maior da reunião, que é a edificação, a exortação e o evangelismo. Então Paulo ele ensina a igreja, né, que a maior necessidade, o que é mais essencial é a edificação, a exortação e o evangelismo. Atos capítulo 14, versículos 23 e 25. O dom de línguas não é o objetivo maior da vida cristã, nem o ápice da experiência cristã. É um conceito que por vezes os pentecostais são acusados de adotar. Mas o autor ele diz e afirma que a maioria das pessoas do âmbito dele, que ele conhece, não pensa dessa forma. E cada um de nós temos as nossas experiências particulares com Deus e ninguém pode criticar a medida do outro. Meu irmão, se você tem fé, se você crê, se você recebeu, amém, continue. Se eu não tenho fé para isso, amém, eu continuo na minha, continuo orando, adorando ao Senhor da forma que o Senhor me permite. E aí ele fala também línguas, né, como linguagem. O autor do livro, aqui é o que ele acredita, Craig Keeney, ele acredita que tanto em Atos como 1 Coríntios, seja realmente línguas que realmente exista, mesmo sendo desconhecida do interlocutor. Ele acredita que esse dom de línguas possa ser aperfeiçoado pelo interlocutor, até que consiga decodificar essa língua, permitindo que o Espírito articule as palavras, tornando inteligíveis. Então ele está dizendo que esse falar em línguas, essa língua que a gente não entende, ele crê que essa língua existe sim, mas é desconhecida para nós. E a gente chama de língua estranha porque a gente não conhece. Então ele crê que essa língua existe, mas falta desenvolvimento e maturidade minha. Então, com o passar do tempo, com a experiência, com o meu particular com Deus, eu vou desenvolvendo e aprendendo a entender o que o Espírito Santo está dizendo para mim e a traduzir isso. E é incrível, irmãos. Tem pessoas que você vê que foi batizado no Espírito Santo, começa a falar em línguas e começa a buscar e começa a pedir a Deus que lhe dê entendimento, e você vê a pessoa dizer que ela ora em línguas e ela mesma entende aquela língua que ela está falando. Mas e aí, eu vou desacreditar do meu irmão? Não. Vamos crer, né? Mas tem aquela questão também, aqui vai dizer, o tempo já foi, mas ele fala também, nos alerta que existe coisa falsa também no meio. E é por isso o discernimento do dom do Espírito. Assim como, então, falando aqui no aperfeiçoamento da língua, ele fala que assim como se precisa do pregador, né, que tem o dom da pregação, se aperfeiçoar, quem tem o dom do ensino, seja, né, aperfeiçoado com qualquer dom, também o de línguas também, questão de amadurecimento. Alguns parecem exercitar seu dom por hábito ou mecanicamente e não pela sensibilidade do Espírito. Aqui também é uma coisa bastante interessante, né?
eu sempre fiquei observando, irmãos, depois eu conto aqui, pastor, um dia que eu tiver a oportunidade, se tiver ainda, né? Como eu sofri para receber o dom de língua, pastor. Eu fui humilhado, eu fui motivo de piada. Os irmãos oravam na minha cabeça e me chacoalhavam e dava tapa e puxava os cabelos e batiza, Senhor, batiza, batiza. Eu ia para casa todo torto, com a gravata desarrumada, todo desalinhado, desconcertado e nada. E eu falava, eu sou imbatizável, porque a vida inteira na igreja, e todo mundo, o dia que eu estava mais animado, a Sandra foi comigo para uma vigília e ela nem aí, ela foi batizada, voltou dentro do carro pulando, falando línguas estranhas e eu acabado. Mas aí é outra experiência, depois eu conto. E eu acho incrível isso, que alguns irmãos fazem isso como o Craig Kinner fala aqui. Ele não fala de a língua que é dada pelo Espírito Santo, ele fala por hábito, por costume, porque acha que é bonito. Você já viram um pregador que está sentado lá com as pernas cruzadas e quando ele pega no microfone, parece dar um choque no microfone, né, pastor? Ele já, como na linguagem dos pentecostais, ele já solta uma rajada de línguas estranhas. E aqui a gente aprende que não é nada disso. Que o melhor é você desenvolver essa intimidade com Deus. O que Deus quer com esse dom na minha vida? Para que Deus me deu esse dom? Para eu usar como? Para eu entender o quê? Para eu aprender o quê? Para eu crescer em que área? E como é para usar isso? E usar da forma correta. Ele cita Jonathan Edwards e William Seymour, ele nos alerta sobre a falsificação. Se colocarmos os dons e sinais acima de Deus e de sua santidade, nós receberíamos apenas uma imitação. Tem igreja por aí que o pastor ensina. Ele ensina a orar. Já viu isso? Ele ensina você a orar. Você fala assim, que inventa uma língua, cria uma língua e você vai falando até você se acostumar. Irmãos, verdadeiras aberrações. Eu vou encerrar aqui com um testemunho do autor, que eu achei muito interessante. Ele conta que um seminarista norte-americano, já estou encerrando, pastor. Na faculdade, teve um dia que esse irmão, esse aluno, ele teve uma discussão acalorada, o pastor leu essa parte? Uma discussão acalorada com um professor de interpretação bíblica por causa de um versículo. E ali desentenderam e brigaram e discutiram, e ele voltou e passou o dia inteiro incomodado com aquilo. Ele ficou com aquele peso, né? Ele ficou durante o dia, inexplicavelmente, ele se sentiu ameaçado. O professor estava se impondo sobre ele, pressionando ele. E aí ele conta que ele foi orar, por causa daquela angústia. E nessa oração ele começou a orar em línguas. Enquanto o Espírito orava, ele recebeu a interpretação daquele sentimento. Ele entendeu que lá na infância dele, na casa dele, o pai dele oprimia muito ele. O pai dele não aceitava o que ele falava, sempre contestava, ele não tinha voz dentro de casa, ele não podia falar. Então, vejam só, o maior psicólogo, o Espírito Santo de Deus na minha vida e habitando na sua vida. Naquela oração, o Espírito Santo fez ele relembrar e toda aquela amargura no coração dele, veio o entendimento dele, que ele fez essa ligação, esse sentimento com o pai dele. E aí o que aconteceu? Ele voltou no outro dia, pediu perdão para o seu professor, se acertou com o professor, saiu aquele peso, mas ele entendeu que ele precisava se acertar com o seu pai. Foi na casa do pai dele, chamou o pai dele para conversar e se entendeu, pediu desculpa para o seu pai, mesmo ele entendendo que era parte do pai dele, que ele foi prejudicado durante toda a sua vida. Se resolveu com seu pai, o pai não admitiu muito, mas a parte dele, ele creu que ele fez, se reconciliou com seu pai, lavou a sua alma e voltou leve, abriu seu coração para o seu pai. E o Espírito Santo o auxiliou nessa tarefa. E irmãos, eu encerro aqui dizendo que busque o Espírito Santo. Aquilo que você não consegue entender, aquilo que você não consegue resolver, ore,
Fale com Deus, converse com Deus, conversa com o Espírito Santo, que Ele vai te mostrar o caminho, que Ele vai te orientar. E a melhor parte de tudo isso é que quando Deus fala dentro do teu coração, não resta dúvida, não cria embaraço, não cria transtorno, não traz confusão. Deus te dá sabedoria e entendimento para você resolver tudo da melhor maneira possível. O melhor de tudo, o nome de Deus é glorificado através da tua vida e da minha vida. Amém?